Voltando, a câmera fechou sem eu querer. Então o Estado sendo representado por uma pessoa ou mais, e ele recebe esse nome porque ele é o centro da sociedade. É ele ou eles que vão determinar as regras, é eles que vão analisar se a sociedade está caminhando conforme as suas necessidades, certo? É o Estado que fornece, quando ele se propõe a fazer isso, os bens que a gente precisa no sentido de educação, saúde, né? Aquilo que ele se propôs a fazer conforme o seu regime, porque a gente sabe que existem vários tipos de regime político, não é? Ditadura, monarquia, aristocracia, democracia. Dentro de cada modelo, dentro de cada tipo de regime, existe uma forma de governar, existe uma limitação de poderes, existe uma forma de se ver o povo, né? Beleza. Então a gente vai agora estudar sobre política, justamente porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem que política é algo que a gente faz todos os dias, né? É um ato que a gente realiza todos os dias. O que isso quer dizer? Como assim? Eu não sou político, eu não sou deputado, eu não sou prefeito, eu não sou nem líder de classe da minha escola. Como que eu faço política todo dia? A gente costuma ouvir isso porque a grande visão de política que a gente tem que ter é a seguinte: a política é um lugar, não que seja um lugar, né? Mas é tipo assim, é um conceito, é uma série de ideias que nos faz pensar na relação entre um indivíduo e outros, ou alguns indivíduos e os demais, principalmente uma relação estabelecida por poderes, por cargos, por alguém ou algumas pessoas, alguns grupos que dominam e outros que são dominados, que são obedientes, que estão numa outra classe, num outro grupo. Quando a gente fala de trabalho, igual semana passada, no último vídeo, a gente viu que Marx fala muito que existe a classe dominante e a classe dominada. Existe o burguês, existe o proletário. Na política, é como se a prática da política é como se fosse baseada nisso, aonde alguém toma a frente, alguém decide por outras pessoas ou por si mesmo. Então, quando a gente está numa reunião de família, ou quando a gente vai conversar com os pais e pedir mudança na casa, informar que a gente vai mudar, que a gente vai sair de casa, que vai fazer uma faculdade fora, e apresenta os motivos e mostra que a gente sabe se virar sozinho, aquilo é um ato político, né? De negociação, de você passar a sua ideia e fazer o outro comprar essa ideia, ou às vezes fazer o outro aceitar, mesmo que na marra, a sua ideia, né? Então a política, ela acontece a todo momento, que a gente negocia, que a gente se defende, em todo momento em que a gente é submetido a regras de uma outra pessoa, a todo momento que a gente tem que abrir mão do nosso pelo outro. Nem sempre é de um modo democrático, né? Respeitando o limite de todos e os direitos e vontades de todos. Mas a política não segue só esse modelo democrático. Beleza, então a gente entendeu política. A gente entendeu onde ela acontece. Agora, com relação ao texto lá da PET, o que a gente precisa entender? Lá na PET foi citado alguns filósofos e alguns pensadores da sociologia que entenderam a política, deram ideia, deram uma base para um entendimento que a gente tem até hoje
em vários regimes políticos, em várias ideologias partidárias, né? E aí eu vou tentar repassar algumas coisas que já estão lá e tentar dar uma explicação diferenciada, falar alguma coisa que não está ali, certo? Lá a gente tem quatro autores, né? O primeiro é o Nicolau Maquiavel. O segundo é o Thomas Hobbes. O terceiro é o John Locke. E por último a gente tem o Max Weber, né? Que é até um dos clássicos lá que a gente estuda no primeiro ano, na sociologia, certo? E aí ele retorna falando agora de política. Beleza. Nicolau Maquiavel, que foi o primeiro lá apresentado, ele viveu um período em que houve grandes divisões de terra, houve conflitos internos na nação em que ele vivia. E ele observou bastante a questão do quão sensível é esse posto de poder, esse posto de rei, esse posto de uma pessoa que tem que estar à frente do seu povo. Ele percebeu o quanto que há um jogo psicológico nisso, vamos dizer assim, certo? O quanto que é necessário uma preparação, um estudo, mas principalmente atitude. Atitude, uma pose, uma fala. Você pode não ter nascido para aquilo, mas segundo a leitura de Maquiavel que a gente faz, ele vai falar muito sobre comportamentos. Esse livro que é citado no PET, O Príncipe, e não é o Pequeno Príncipe, é o Príncipe de Maquiavel, ele foi meio que feito como um manual de como ser um bom rei, como dominar bem o seu povo, como fazer o correto uso do seu poder, certo? De influência, como ter os seus objetivos sempre traçados e alcançados. Ele observou as crises do momento em que ele vivia e aí escorreu várias características de como que a pessoa que está no poder deve ser, o que ela deve privilegiar. E aí o Maquiavel. O Maquiavel, ele vai trazer à tona uma coisa que é muito ligado com o seu nome, né? Quando a gente fala Maquiavel, essa pessoa é maquiavélica. Se vocês não souberem essa palavra, joga aí no Google, pesquisa com a professora de português. Mas vocês vão ver que maquiavélico é sempre ligado a uma pessoa que faz tudo bem pensado, principalmente pensando no seu interesse e muitas das vezes voltando de novo, esse ser maquiavélico é justamente essa pessoa que quer chegar ao seu objetivo, independente de acima de quem ele tem que passar. Então, por exemplo, o Nicolau Maquiavel ele vai falar: melhor ser temido do que amado. É preferencial você conseguir manter o seu poder à base do medo do que você querer agradar as pessoas para que elas aceitem as suas ideias. Ele não leva em consideração essas questões éticas e morais. Ele propõe um pensamento que vai além disso, né? Por isso que algumas ideias dele, quando as pessoas leem, né, ficam assustadas, acham que ele é bem cruel e mau. Mas na verdade, os pensamentos dele é que vai dar base para muitos modelos políticos e que, segundo ele, seria o mais funcional. Vocês viram lá no PET que tem algumas características que ele
fala que esse rei tem que ter, né? Na política de Maquiavel, o que a gente tem que entender, principalmente, é que para ele, então, existe um perfil que a pessoa não precisa nascer, mas precisa executar, fazer. Em primeiro lugar, ele coloca que a política não tem finalidades como hoje a gente visa aí, né? Que a gente ouve por aí. É por meio da política que a gente participa, que a gente coloca a nossa opinião. Não. Para Maquiavel naquela época, política não tem nada de ética, de moral, de blá blá blá. Ela se define por si mesma. Política é uma grande luta por poder, certo? Quem está na política quer poder. Então pronto, é isso. Tudo que a gente vai fazer, todas as regras que a gente vai seguir, é para visar isso. Pronto. Isso tem que ser muito claro, né? Você tem que ter a meta de assumir o poder do seu povo, mostrar que você é capaz para isso, não se perder em sentimentos, em valores, ter sempre uma proposta, uma resposta diante das dificuldades e, mesmo que seja necessário matar 1, 2 ou meia dúzia, deixar bem claro que o poder está nas suas mãos e não mais ou menos um pouquinho no povo, um pouquinho em você, não. Maquiavel ele vai ser bem explícito nessa parte, certo? Por isso que Maquiavel ele é bastante estudado também na filosofia, porque ele mostra um pouquinho como que na política, principalmente nas suas raízes, embora a política tenha nascido há muito mais tempo, né, do que o próprio Maquiavel, a gente vai ver que na política, na visão dele, não há essa dicotomia de bem e mal, de certo e errado. Há meramente um objetivo que tem que ser claro e tem que ficar explícito, certo? Então, como já deve ter ficado claro para vocês na leitura, e basicamente a explicação que eu dei é só para complementar alguma coisa que tenha ficado, esse primeiro autor, Maquiavel, ele tem a política sobre essa ótica. E aí a gente tem o Hobbes. O Hobbes, Thomas Hobbes, ele escreveu o livro do Leviatã, que na política a gente costuma estudar ele. E ele, assim como o Locke, que a gente vai ver daqui a pouco, ele tem uma visão contratualista. O que é isso? Ele vai dizer que a política ela surge da necessidade que o povo tem de conviver em grupo, mantendo uma segurança, mantendo um status de normalidade que faça com que todo mundo possa confiar, né? Possa ter uma vida estável, porque a gente saiu das cavernas e éramos violentos, éramos animalescos, tínhamos impulsos, não pensávamos em regras. E aí a gente resolve viver em sociedade. Mas o que me garante que não vai voltar aquela bagunça toda? O Hobbes, então, ele vai ser um dos contratualistas, um dos autores na política, da filosofia política, que acredita que essa artimanha, essa necessidade de se pensar as relações baseadas em leis, regras e poder, ela surge por essa necessidade intrínseca de todos nós de viver em grupo. Só que o Hobbes, ele vai acreditar que a gente tem que sempre ficar alerta com a questão do nosso espírito animal, vamos dizer assim, né? Ele vai dizer que o homem é o lobo de si mesmo. Com isso, o que ele quer dizer? O grande vilão nas nossas vidas, o grande mal que a gente tem que temer, são as próprias pessoas, os próprios seres humanos. Porque o ser humano, sendo um ser que sempre quer poder, sempre quer conquistar,
sempre vai ser movido por suas paixões, ele vai querer sempre estar numa melhor, ele sempre vai querer assumir a frente, né? Então, pensando a política como uma organização, um meio de organizar a sociedade, um meio de dar o poder a uma pessoa para que ela organize e mantenha as outras sob a sua custódia, vamos dizer assim, Hobbes apresenta o fato de que esse grande ser, essa grande figura do Estado, que no livro Leviatã é representado por um ser místico que vivia nas profundezas dos mares, que eles acreditavam naquela época, né? E que era gigante, que possuía armas, né? Espada, escudo, e que estava sempre ali a postos para atacar o povo que tentasse ultrapassar seus mares desconhecidos. É pensando nessa figura que o Hobbes cria a sua obra, o Leviatã, e tenta explicar sobre o ato da política, o ato e a prática da política como sendo uma forma de garantir, e se necessário, da mesma forma que o Maquiavel, no sentido da força, né, da coerção, garantir que as pessoas pudessem viver em sociedade, em grupo, uma tentativa de harmonia, mas sempre se lembrando que todos nós temos essa capacidade, temos esse espírito selvagem que em qualquer momento pode ressurgir, e que aí a política então tem que garantir para as pessoas, para a população, o mínimo, que é a segurança e a preservação da vida. Outras coisas que você queira, que você busque, é contigo. Mas ele acredita que a principal função do Estado, de um governador, de um representante, é privar pela defesa do seu território, para que outros grupos, outros povoados não dominem o seu território, porque em questão de guerra, de domínio e de controle, ele já sabe que nós somos sanguinários, né? E na questão de quem tem um povo para administrar, ele acredita que a gente tem que estar sempre atento para que não surja no meio da nossa cesta de maçãs lindas, cultivadas, aquela que pode ser podre e começar a destruir tudo à sua volta, né? Principalmente pela força do desejo, pela força da ganância, ok? Então o Hobbes ele vai ter esse tipo de pensamento, ele vai ser movido por essa linha imaginária que define o homem e a sua natureza, certo? E aí, se a gente for lembrar a questão do Maquiavel, como eu disse para vocês, eles se assemelham muito, com algumas diferenças, lógico, aonde o Maquiavel ele pensa muito do ponto de vista do indivíduo que vai assumir o papel, né, de rei, de controlador, e ensina como se manter nesse poder, como se manter nesse prestígio. Já o Hobbes ele vai falar do ser humano como um todo, e aí vai dar dicas para quem for assumir o papel, né, de estar à frente. Então não é uma dica, não é uma cartilha feita para uma pessoa em especial, mas para qualquer pessoa, qualquer ser que estiver à frente e que preze não só pela sua vida, mas do seu povo, dos seus territórios, né? Compreendendo que o problema está lá fora, né? Também, assim como está dentro de si mesmo. E no Maquiavel a gente vê, ele coloca a responsabilidade, ele coloca muito o ponto X da questão na pessoa, que deve assumir um perfil, né, e que deve manter ele. Beleza. Temos o John Locke, que é um outro contratualista,
Ele que vai dar margem aí pro liberalismo, que hoje a gente costuma chamar de uma forma simples e geral como capitalismo. O John Locke ele vai, assim como Hobbes, pensar que a sociedade chegou ao momento que se reuniu, que resolveu todo mundo trabalhar junto, conviver, e aí criou-se um contrato, não que seja um papel, né, registrado e tudo mais, mas se negociou, olha, a gente vai viver junto, como é que a gente vai fazer? O que a gente tem que garantir, até onde que é o limite do outro? E aí o John Locke, um pouco diferente do Hobbes, pelo menos na questão prática, ele vai dizer que a sociedade, o Estado, a política tem que pensar na segurança, assim como o Hobbes fala. Só que o John Locke já não pensa tanto nessa questão de que o ser humano é um monstro, né, um lobo de si mesmo. O Locke vai colocar que o ser humano, ele é alguém que sempre busca o desenvolvimento. É um ser que busca sempre conquistas. E que, segundo ele, né, se a gente for pegar todas as ideias e apontamentos que ele faz, que aliás serve como base para a gente entender o capitalismo, o liberalismo, o ser humano começou um desenvolvimento material que desde muito tempo só vem trazendo bens de consumo, vem trazendo renda, vem trazendo poder, vem trazendo status. E isso nós sempre vamos buscar manter e expandir cada vez mais. Então ele vai colocar o Estado, o poder político, como uma instância que deve nos garantir a segurança e bens e serviços básicos, que seria a garantia de uma saúde, né? Segurança. E como ele é o pai desse liberalismo, ele acredita ao Estado esse papel de permitir que o homem, ao custo de algumas contribuições, de uma troca com o Estado, possa sempre expandir. E aí, na época que ele escreve suas obras, seus textos, ele vai falar muito de terras, porque nessa época, domínio de terras, bens desenvolvidos pela agricultura, era o que mais se tinha como o que mostrava, o que determinava ser uma pessoa rica, né, poderosa ou não. Então ele vai dizer muito que o Estado deveria dar essa possibilidade, essa segurança para a pessoa de que aquilo que é dela não vai ser roubado, não vai ser tirado dela. Então ele vai pensar a questão da segurança pública, a importância da gente ter uma sociedade onde as pessoas confiem no nosso trabalho, que é principalmente de manter a segurança e o direito de cada um de desenvolver, ter suas coisas e crescer. Então é um Estado que, segundo ele, não interfere muito na vida particular, mas que facilita, que dá um suporte para que o homem possa deslanchar, se desenvolver. Porque à medida que o homem se desenvolve, enriquece, a sociedade caminha para o mesmo rumo, né? Porque o homem faz parte da sociedade e a sociedade recebe as contribuições que esse homem constrói, ok? Então o Locke ele tem essa visão um pouco mais magnata, né? E que tem mais a ver com a nossa realidade. Então, o que ele vai dizer que é perigo, né? Que é perigoso, que é negativo, é quando o Estado não dá suporte para o seu povo, principalmente para aqueles que estão construindo algo, que estão diversificando suas riquezas, seus territórios. As pessoas têm que confiar no Estado, para que a gente possa, em troca disso, estabelecer taxas, multas, coisas aonde o governo vai receber de volta, né, o que ele faz pelo povo. E principalmente por meio da segurança. Por quê? Para vocês entenderem melhor Locke, é como se a política, a questão do poder tivesse surgido no primeiro momento em que
uma pessoa pegou, fincou uma plaquinha e falou: esse território é meu. Quando todo mundo vivia na mesma terra e não estava preocupado com isso, ok. Mas a partir do momento que a gente fincou uma placa e falou: esse território é meu, esse espaço é de minha posse, ninguém mais pode mexer, ninguém pode interferir nele. Começou o desenvolvimento da ideia de propriedade privada, que deu o gás para Locke pensar sobre essa questão do livre comércio, do liberalismo, da questão de desenvolvimento pessoal e o Estado como aquele que tem que preservar, cuidar do seu povo para que ele tenha essa liberdade, certo? E por último a gente tem o Weber. O Weber, que também é um dos clássicos lá da sociologia, ele que falou sobre a ação social. Vocês se lembram lá na época que vocês estudaram Weber? Ele fala que o importante da sociologia analisar, entender, são as ações de cada um de nós. E essas ações é que delimitam e que dão sentido para os fatos que acontecem ao nosso redor. Beleza. Da mesma forma, ele vai colocar o fato de que a relação dos seres humanos em sociedade é baseada em relações de dominação. Relações que são mantidas por meio do domínio, alguém que está à frente e um povo que está seguindo esse, né? E aí ele vai dizer que a dominação ela acontece de várias formas. Temos a dominação carismática, temos a dominação tradicional e temos uma dominação do tipo legal. E aí o que isso quer dizer? Quando ele fala desses tipos de dominação, do que ele está falando? Ele está falando que nós ou somos dominados ou somos dominadores. Podemos dominar por meio do carisma, ou seja, ser uma pessoa que fala bem, que se aproxima das pessoas, que se comunica, que grava vídeos, põe na internet, chama vocês para assistir, mas que por meio desse carisma, dessa coisa de nossa, que pessoa legal, ela consegue passar as suas ideias para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que o que ela fala é o bom, é o certo, e assim ele vai agregando cada vez mais povo para o seu rebanho. Muitas das vezes, os exemplos que nós temos desse tipo de dominação são os líderes religiosos, líderes políticos. Lembram do Lula? Até o Bolsonaro, que está na nossa política atual, também faz uso, né, dessa figura do cara legal que vocês gostam, que é o mito e tudo mais. Então a dominação carismática é quando a gente vai por esse viés. Temos a dominação tradicional, que pelo próprio nome, né, é mantida pelas tradições. Sempre foi o pai sempre foi a figura de quem dita as regras, de quem dita o que pode ou não ser feito. A nova linhagem da família vai continuar esse pensamento porque sempre foi assim que tem que ser. A dominação tradicional, ela dá continuidade a valores que são importantes para manter o nosso meio social daquele jeito, que sempre deu certo. Um time que está ganhando não se mexe, né? Então, por exemplo, religião é uma coisa que a gente não discute, política é uma coisa que a gente não discute. Sempre foi assim, vamos deixar isso de lado. E aí, quando a gente vê gente discutindo sobre isso, a gente vê que a sociedade começa a tremer, o Estado começa a não gostar, e aí a gente começa a ter que fazer coisa para tentar segurar esse povo que está querendo sair da tradição, né? E aí, esse tipo de dominação, então, ele vai sempre prezar, ele sempre vai ter uma característica de ser geracional, né? Então, a gente for pensar no sistema dos reis e rainhas, né? Era um domínio desse tipo que era mantido, tradicional.
quem vinha na próxima linha sucessora era só manter o que era de costume, manter o domínio, manter a figura de poder, as pessoas continuarem tendo aquele respeito, que tudo seguiria. E o último tipo de domínio, o domínio legal, é quando a gente estabelece nas regras sociais que uma coisa é errada e pronto. A gente coloca como lei isso. E muitas das vezes é isso que garante as ações que o Estado pode realizar contra você. Então, se você for num mercado, mesmo que esteja passando fome, sem nada na mesa para comer, sua família e tal, e aí você vá no mercado e pega escondido, sem ninguém ver, um pacote de feijão, a regra é que não pode roubar. A lei é essa. Se você for pego roubando, você vai ser morto, executado, sei lá. E aí, por mais que tenha a questão de que, nossa, mas ele está sem serviço, nossa, mas a família está passando fome, nossa, ele fez isso por um lapso, né? Saiu da consciência dele. Mesmo assim, a dominação legal, ela é baseada em leis e regras que a gente criou. Se eu começar a abrir exceção, aí o povo vai começar a afrouxar pro meu lado, eu não posso. Então a gente tem que estabelecer que eu domino vocês, não porque eu quero, não porque eu quero estar no posto que eu tô, não porque eu sou malvado, mas é porque a gente tem uma série de leis e eu tenho que estar aqui observando se vocês estão cumprindo. Querendo ou não, é uma forma de você camuflar dominação. Assim como Karl Marx vai falar no trabalho, né? Que o salário faz com que a gente acredite que esteja tudo bem, que a gente está recebendo o merecido. A dominação por meio das leis, ela também dá essa sensação, certo? Acho que tudo está sob o controle, tudo que a gente segue tem um motivo e a gente tem que respeitar ele, porque está na lei. Assim como a gente tem direitos, a gente também tem que ter os deveres. Então, basicamente, pessoal, de uma forma bem mais simples do que os outros vídeos, de 1 hora e pouco, eu tentei fazer bem rápido esse, só dando uma pincelada novamente no que vocês viram lá, para falar com as minhas palavras, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande, ok? Com relação a uma atividade, né, sobre esse conteúdo, além das atividades que depois eu vou corrigir em forma de áudio, né, comentado, explicar para vocês as respostas das outras semanas. Sobre a semana 3, eu gostaria que vocês escolhessem um desses autores que a gente viu aí, Maquiavel, Locke, Hobbes, Weber, e pesquisasse a obra em que eles falam sobre política, sobre poder. Pode ser as que estão no PET, pode ser as que eu falei, que não estavam lá. Acho que algumas eu falei que não estava lá. E eu quero que vocês façam tipo um resumo. Então vocês podem pesquisar na internet resumos desses livros. E aí eu quero que vocês coloquem em 10, 15 linhas, no máximo, sobre como que o autor X que você escolheu trata sobre política nesse livro. E aí fala um pouquinho, para vocês terem um contato com um pouco da literatura deles e entenderem mais ainda como que eles pensam política, certo? Escolheu Maquiavel? Escolheu O Príncipe de Maquiavel? Vai procurando resumos, sinopses desse livro, passa pro caderno, certo? E anota lá do que esse livro fala de forma bem rápida, como que ele aborda a questão da política, do poder. E aí deixa lá no caderno, assim como as outras que eu já pedi, para depois a gente poder ver, corrigir, certo? Depois, de qualquer forma, a gente vai repassar essas atividades em forma de Word, em texto, viu? Então quem não assistiu o vídeo pode ficar tranquilo, vocês podem falar pro pessoal, beleza? E por hoje vai ser só. Fiquei devendo a atividade da semana 2, quando a gente falou sobre Karl Marx e questão de trabalho, né? E os 7 conceitos.
Eu vou passar para vocês o seguinte. Eu gostaria que vocês colocassem lá no caderno de vocês como é o trabalho no dia de hoje. Quais são os conflitos? Como que se dá a relação do trabalhador e do empresário? Para a gente tentar ver se é ainda esse tipo de convívio, né, de conflito que o Marx fala, se tem alguém que continua dominando, alguém que é dominado, e como é que a gente vê o trabalho hoje. Pesquisa, escreva a opinião de vocês, de 10 linhas no máximo, 8, né? Não precisa preocupar com o tamanho de linhas, o tamanho da resposta, certo? Então beleza, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa vocês me chamam, qualquer coisa no grupo ou no particular, certo? É nóis.